Amém. Segundo Crônicas, capítulo 36, verso 11, diz assim: Tinha Zedequias a idade de 21 anos quando começou a reinar e reinou 11 anos em Jerusalém. Fez o que era mal perante o Senhor seu Deus e não se humilhou perante o profeta Jeremias, que falava da parte do Senhor. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que o tinha ajuramentado por Deus, mas endureceu a sua cerviz e tanto se obstinou no seu coração que não voltou ao Senhor, Deus de Israel. Também todos os chefes dos sacerdotes e o povo aumentavam mais e mais as transgressões, segundo todas as abominações dos gentios, e contaminaram a casa que o Senhor tinha santificado em Jerusalém. O Senhor, Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Amém, irmão? Você pode sentar? Nós vamos ainda seguir durante a nossa caminhada nesse texto. O que vemos? O cenário você já deve ter identificado. O cenário é: Jeremias profetizou, né? Aqui nós não estamos no livro de Jeremias, estamos no livro de Crônicas. O que são crônicas? Existia, até segundo alguns historiadores, nós temos aqui primeiro e segundo livro das crônicas, mas alguns historiadores dizem que existiam mais livros de crônicas. O que são essas crônicas? Eram anotações e mais anotações sobre tudo que acontecia ali no cenário de Israel, principalmente envolvendo reis. Então, além de termos os livros, em particular, dos profetas, tipo Ezequiel, Jeremias, enfim, nós temos ainda o livro das crônicas, que ele fala mais especificamente do período dos reis que sucederam na terra de Israel. E aqui então, você vê, Jeremias profetizou quando? Naquele episódio em que Babilônia estava para invadir e invadiu Judá. Mas aqui nós vemos que um rei chamado Zedequias, depois que Nabucodonosor vem, esse rei aceita o imposto proposto por Nabucodonosor, e ele, inclusive, aceita e faz declarações que perante Deus ele cumpriria tais impostos ao rei Nabucodonosor. Mas depois, apesar inclusive de Jeremias, como nós temos até um filme que especifica bem isso, nós temos esse filme aí, aquele filme chamado Jeremias, ele é muito detalhado nessas partes, é um filme longo, mas é um filme muito bom. Então Jeremias vem e continua profetizando, primeiro já foi profetizado, que o rei Nabucodonosor viria, ele veio, agora os homens estão querendo retirar os impostos que pagam a Nabucodonosor, aí tem profeta dizendo, olha, tirem os impostos, porque Deus vai nos livrar, vai remover a carga de sobre nós. Jeremias vem e diz assim, olha, não tira imposto nenhum, continua sujeito ao rei de Babilônia, entrega até a vida na mão deles, porque Deus está com ele, está punindo vocês, não adianta. Então, irmão, esse é o cenário, mas o que o homem faz? O homem é rei, e rei tem facilidade em se obstinar, né? É difícil ver um rei humilde. Já diz o ditado popular, quer conhecer o caráter de um homem? Dá-lhe poder. Quer conhecer o caráter de um homem? Dá-lhe poder. Né? Você já viu que às vezes até por causa de 199 as pessoas mudam seu comportamento? O que é 199? 199 é um óculos escuro que você compra ali em qualquer lugar. A pessoa passa por você sem óculos escuro, ela tem uma postura. Daqui a pouco, só porque botou um óculos escuro de 199 no rosto, ela já tem um comportamento diferente. O ser humano é um lixo. O ser humano só escapa de ser lixo se realmente ele se render ao Espírito Santo.
senão ele é lixo e ponto final. Tem gente que é assim. Passa sem óculos, bom dia, como é que tá todo mundo? Tudo jóia? Bom dia. Daqui a pouco o camarada passa com óculos, bom dia. Eu falei, caramba, nem parece a mesma pessoa. Como é que 199 faz diferença na vida de algumas pessoas? E olha que 199 não é poder nenhum, óculos escuro não é poder nenhum. Como pode mudar a personalidade de uma pessoa por causa de um óculos escuro? Pode rir, meu irmão. Fique à vontade para rir, porque isso é realmente uma piada no caráter do ser humano. E não ouse você pensar que eu estou de piada, porque você já deve conhecer alguém que muda a personalidade por causa de um óculos escuro. Amém? Então veja, o que é que nós temos aqui? O rei tem uma postura, tem poder. Ele não tem poder, mas ele pensa que tem poder. O poder está com quem? Com Nabucodonosor. Ele que tem o poder. Foi ele que Deus suscitou como um leão do norte para invadir Judá e Jerusalém em ritmo de repreensão. O poder não está com Zedequias. Mas tem pessoas que porque senta numa cadeira, dá licença, irmão, estou cansado, deixa eu aproveitar. Tem pessoas que pensam que porque senta numa cadeira, tem o poder do dono da cadeira. Não pensa? Pois é, meu. Tem pessoas que pensam que porque estão numa posição física, tem um poder. Eu posso pegar qualquer um dos irmãos e botar aqui atrás desse púlpito. Quando você descer desse púlpito, ninguém vai te chamar de pastor. Amém, meu irmão? Mas o rei Zedequias, ele assumiu o trono. Quem pôs Zedequias no trono? Você sabe não? Esqueceu? Não está prestando atenção? Irmão, aprenda a prestar atenção nos detalhes daquilo que você lê e dos filmes que você assiste. Quem pôs ele no trono foi o próprio Nabucodonosor. Como que o homem vai se achar rei se foi Nabucodonosor que pôs ele no trono? Deixou que ele ali permanecesse pagando impostos. Foi Nabucodonosor que fez isso. Tem pessoas, meu irmão, que são tão tolas que nem reconhecem aquilo que não têm. E por pensar que tem, se acham o máximo. Né? E aí começam a naufragar na vida e começam a sofrer as chicotadas que o mundo tem para dar. Irmão, se você não estiver habitando no esconderijo do Altíssimo, descansando à sombra do Onipotente, o mundo tem umas cipuadas aí que dói, que não é mole não, irmão. O mundo, quando vê a chance de te bater, olha, não é fácil não. Jesus bem disse assim, olha, vós sois o sal da terra e a luz do mundo. Mas se o sal se tornar insípido, para nada mais presta, senão ser lançado fora e pisado pelos homens. Salgue, irmão. Você tem que salgar mesmo. Mas cuidado com o que você pensa desse sal. Uma das principais formas de nós salgarmos este mundo e ofendê-lo ao extremo é sendo uma pessoa humilde. Porque um mundo que jaz no maligno só quer ver arrogante. Então, nós temos que salgar. Bom, voltando então para cá. O rei está, entre aspas, no poder, mas Jeremias entrega palavras e não adianta nada. Irmão, o que eu quero dizer nessa noite é que nós, servos de Deus, em qualquer tempo, em qualquer era, em qualquer lugar, nós somos sempre indestrutíveis, invencíveis. Nada pode nos abalar. Nada pode nos fazer o mal. E ainda que venha aparentemente contra nós um mal, se estamos na palma da mão do Senhor, este mal tem que primeiro passar pela mão do Senhor. Se Deus deixar que o mal passe pela sua mão para me atingir, quem me atingiu não foi o mal, foi Deus. Eu vou te avivar a tua memória. O diabo tocou na vida de Jó. Vou perguntar melhor.
Quem tocou na vida de Jó? Foi o diabo ou foi Deus? Foi Deus que tocou na vida de Jó. Usou como bisturi o diabo. Mas não foi Deus? Foi Deus. O diabo não disse, tu deu tudo para ele, deixa eu tocar na vida dele, tu vai ver que ele blasfema de ti na tua face. Deus falou assim, tá bom, eu permito, vai lá e toca. Quem tocou na vida de Jó? Foi o diabo ou foi Deus? Você entende que você é inabalável, indestrutível, intocável? Tem que compreender isso, e tem que viver essa simplicidade, essa humildade, essa glória. Tem que viver isso simplesmente. Sabe, meu irmão? Enquanto teu sangue não ferve, você não tem que extrapolar em nada, que às vezes ninguém tem sangue de barata, né? Toca a tua vida. Ninguém pode te fazer o mal. Ninguém pode obstruir a tua caminhada. Se você estiver caminhando na direção que o teu Deus te dá, você vai ser vencedor. Não interessa o número dos teus inimigos se você tem um amigo chamado Jesus. Não interessa, não importa. Não importa quem quer ver o fim do teu negócio, quem quer ver o fim da tua casa, quem quer ver a desgraça dos teus filhos, quem quer que o teu carro vá pela Brasil e as rodas travem e ele capote 50 vezes. Nada disso interessa quando você tem alguém que se chama Deus a teu favor. E a Escritura diz, agrada-te do Senhor, e ele satisfará o desejo do teu coração. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Provai e vede que o Senhor é bom. Eu só preciso o quê? Andar na trilha que o Senhor Deus me apontar. O que aconteceu com o rei Zedequias? Ele saiu da trilha que Deus apontou. Ele saiu. Já tinha sido dito, tem que se entregar para a Babilônia. Ele vai dominar, tá bom. Daqui a pouco o homem vem e se rebela contra a Babilônia. Jeremias, se tentasse falar qualquer coisa, então, puxa vida, coitado, como apanhou. Como apanhou Jeremias? É chamado de o profeta chorão, porque chorava muito pela cidade. Mas eu diria que ele também foi o profeta do sofrimento. Como sofreu? Escapou da morte por muito pouco. De quem? Por quê? Porque falava a verdade para o seu próprio povo, porque recebeu uma verdade de Deus e transmitiu para o povo. Os soldados estão de armas na mão, tudo prontos para a luta. Jeremias diz assim, peraí, Deus está dizendo o seguinte, larga as armas, se entreguem para a Babilônia. Você sabe que às vezes você recebe verdades tão duras, que contrariam tanto a adrenalina das pessoas e a vontade das pessoas, que a verdade mais pura e destilada que você vier a transmitir, as pessoas tomam aquilo como blasfêmia. Foi o caso de Jeremias. O rei disse, olha, Babilônia está vindo aí. Veio um mensageiro, preparem-se todo mundo para a guerra. E Jeremias vem e diz assim, não se prepara ninguém para a guerra não. Quando Nabucodonosor chegar, saúdem, entreguem as armas aos pés deles e digam para ele, a cidade é tua e as nossas vidas a ti pertencem. É isso que Deus quer. É uma verdade muito dura. Então, meu irmão, não seja você o filtro da verdade e da mentira, porque tem coisas que você vai ouvir, são verdades tão nuas e cruas que você não vai aceitar. Isto é uma questão de muita sabedoria. O que Deus fala à minha vida não tem que ser aquilo que eu estou pronto a receber. Deus fala coisas que eu não estou pronto a receber. Daí a necessidade de eu me converter. Cristianismo é um chamado a conversão. O que é conversão? Estou andando para lá, vou me converter. Epa, tenho que mudar meu caminho. Eu vou andar para cá. Isto é conversão. É você mudar radicalmente a estrada que você está trilhando por uma outra estrada. É você mudar radicalmente as tuas atitudes. Então, atente para isso.
Jesus Cristo não te leva dentro de uma igreja, diante de um púlpito, para que você ouça boas palavras que te engrandecem, te elevam a alma e te fazem se sentir bem, seguro e o cidadão mais perfeito do mundo e do universo. Não. Jesus Cristo te chama à frente da sua mensagem para que você se conserte. Mas todo mundo gosta de ouvir, você está muito bem, olha, tu é feliz, tu és um bem-aventurado. Ninguém gosta de ouvir, rapaz, deixa de ser sem vergonha e toma postura de homem e dirige a tua vida com prudência. Ninguém gosta de ouvir isso. Então nós não podemos ter a arrogância de achar que Deus vai falar o que nós queremos ouvir. Nós é que temos que estar prontos a ouvir o que Deus quer falar. Zedequias não queria ouvir. Jeremias falou, coitado de Jeremias, ele não deu ouvido, mas Deus, no verso 15 diz assim, o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada, falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Eles, porém, zombavam dos mensageiros, desprezavam as palavras de Deus e mofavam dos seus profetas, até que subiu a ira do Senhor contra o seu povo e não houve remédio algum. Até que subiu a ira de quem? Do Senhor. Nabucodonosor podia se irar contra aquele povo que fosse. Toda a ação de Nabucodonosor estava limitada, condicionada à vontade de Deus. Por quê? Porque o povo do Senhor é intocável e indestrutível. Só existe um que pode destruir o povo do Senhor. É o próprio Senhor, porque o povo é dele, é ele que gera um povo. Só ele pode destruir. Ou ainda, eu mesmo posso me destruir. Como? Com a atitude desses homens aqui, que desviam-se dos preceitos de Deus, desviam-se da vontade de Deus. Olha o verso 17, por isso o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, da Babilônia, o qual matou os seus jovens à espada na casa do seu santuário, e não teve piedade nem dos jovens, nem das donzelas, nem dos velhos, nem dos mais avançados em idade, a todos os deu nas suas mãos. Então veja, olha, como nós começamos a ler no verso 17, por isso, com letras bem grandes, o Senhor fez subir contra ele o rei dos caldeus, o qual matou os seus jovens, enfim, e vai dizer que os mais avançados de idade, e todos os deu nas suas mãos. Quem deu todo o povo de Judá nas mãos de quem? Foi Deus que deu nas mãos de Nabucodonosor. Você entende, irmão? Você se diz servo de Deus, você se diz homem de Deus, você se diz mulher de Deus, e você está passando por coisas que você reconhece não ser uma prova de Deus, mas você está sendo levado a coisas, porque tem um detalhe, quando você está numa prova de Deus, nós sabemos, quem está na prova de Deus, Deus vem e diz assim, vou te botar numa prova, a prova vem e acontece. Se você está numa arena, aonde Deus não te disse que ia te colocar ali, meu irmão, você está numa guerra que não vai poder vencer, você entrou num lugar errado. Se Deus dissesse assim para você, vou te colocar dentro do inferno para você ser provado pelos demônios, tá bom, daqui a pouco você está lá dentro. Mas se você se ver no inferno, aonde Deus não tinha com antecedência dito que você lá estaria, meu irmão, você entrou no inferno porque você entrou pela porta errada. Provas nas nossas vidas existem, mas elas são pré-anunciadas por Deus, seja em sonhos, pelos profetas, seja como for, mas elas são pré-anunciadas por Deus. Então, aqui, o que vemos? Os homens estão todos sendo entregues nas mãos dos caldeus, os jovens estão sendo mortos, as virgens estão sendo mortas, as donzelas, está todo mundo, os velhos estão sendo mortos, tem coisa sendo queimada, horrores estão acontecendo na cidade de Jerusalém. E eu te pergunto então,
quem trouxe este mal contra o povo de Deus? Foi o próprio Deus. E o que eu quero enfatizar, você e eu, com todas as letras, somos intocáveis, somos indestrutíveis, somos inabaláveis, desde que obedeçamos ao Senhor Deus dos exércitos. Desde que eu esteja compreendendo a vontade dEle, desde que eu esteja caminhando em humildade, em submissão. Não adianta se Deus disser assim, eu vou te colocar numa dispensação da submissão, homens governarão sobre ti. Não adianta eu questionar, eu sou sacerdote do Altíssimo, não recebo ordem de ninguém. Se Deus disser que eu vou receber ordens, eu vou receber ordens, e eu não estarei recebendo ordens de homens, eu estarei recebendo a ordem de Deus, que me mandou receber a ordem dos homens. Eu tenho que aprender a lavar o meu orgulho, até que ele se transforme em humildade. Nem sempre Deus vai estender a mão e eu vou ver a mão de Deus operando em meu favor. Às vezes Deus vai suscitar alguém para que este alguém estenda a mão e opere em meu favor. E eu te pergunto, quem estendeu a mão e operou em meu favor? Foi Deus, porque foi Deus que suscitou alguém. Nós precisamos, irmão, ter um coração mergulhado na simplicidade dos fatos e saber, a Bíblia diz assim, todas as coisas cooperam juntamente para o bem dos que amam a Deus. Tá bom, você tem que discernir o teu coração. Você ama a Deus? Bom, se você veio a esse lugar, meu irmão, no mínimo eu posso imaginar que você ame a Deus, porque não estamos oferecendo ouro e prata, nem rosa ungida, nem sal. Eu posso imaginar que você veio aqui porque você veio buscar Deus, o Deus único, o Deus vivo, porque não temos outra coisa nesse lugar. Quem ouve um CD desse ministério e depois resolve vir aqui, certamente não veio buscar a tal da prosperidade, não veio buscar o ouro e prata, não veio buscar a casa própria, porque aqui eu não sou mercenário nem ladrão do seu bolso, eu não sou um ilusionista, não sou mágico. Então, se você veio aqui, é porque você ama a Deus, você quer a verdade de Deus, você veio pelo menos fazer um teste. Eu vou fazer um teste para ver se naquele lugar realmente tem Deus. Então, você está em busca de Deus. Se você está em busca de Deus, meu irmão, simplesmente você precisa entender que o Deus que controla todas as coisas vai controlar a sua vida. Você é alguém indestrutível. O que você precisa é andar na trilha de Deus. Ah, mas eu sou rei. Quem é esse Jeremias? De onde é esse Jeremias? Ah, esse Jeremias é filho daquele sacerdote Ilquias e etc. Aquele que já morreu. Esse Jeremias é aquele que blasfemou, profetizando para o rei antigo, profetizando no meio do povo, mandando Baruque escrever cartas de ofensa contra o exército. É esse Jeremias? Eu não vou dar ouvidos a esse Jeremias. Meu irmão, não interessa de onde vem a voz, interessa se ela traz as palavras que vêm do trono do Todo-Poderoso. É isso que interessa. Imagina um povo acostumado com as obras do passado, um povo que viu tanta coisa, um povo que sabia que Deus falou até através de uma mula. Agora não querem ouvir um homem que vale infinitamente mais que uma mula. É o orgulho do ser humano, é a prepotência, é a arrogância do ser humano, é a altivez do ser humano. Eu estou certo, Deus é comigo e acabou a história e não importa, eu não quero ouvir mais ninguém, todo mundo tem que me ouvir, eu sou o Senhor de tudo. Daqui a pouco está dizendo, eu criei o universo, eu criei a cadeira, eu sou o marceneiro que fez a cadeira que Deus se assenta. O orgulho, meu irmão, é como uma raiz que começa pequena e vai crescendo, vai dominando. Daqui a pouco você não ouve mais ninguém, nem Deus. Ouviu qualquer coisa que não te agrade, não reprove o que você ouviu e não te agrada. Vai consultar ao Senhor, porque às vezes aquilo que você está prestes a reprovar
é, na verdade, o elo que vai te lançar para a vida eterna. Aí diz assim, verso 18: todos os utensílios da casa de Deus, grandes e pequenos, os tesouros da casa do Senhor e os tesouros do rei e dos seus príncipes, tudo ele levou para a Babilônia. Queimaram a casa de Deus e derribaram os muros de Jerusalém. Todos os seus palácios queimaram, destruíram também todos os seus preciosos objetos. Irmão, loucura! Veja algo que não tem sentido. Deus se manifesta a um povo e diz assim: olha, essa é a planta, essa é a dimensão, esses são os limites da cidade, este é o cerco, a altura dos muros, essas são as cores do santuário, o modelo do santuário, a pia do sacrifício. A entrada da porta vai ser de tantas medidas de largura, ela vai se abrir de determinada maneira, as dobradiças serão feitas desse jeito, o piso da entrada do santuário será assim, depois vai haver um pavimento na esquerda, vai haver, quando entrar, a pia do sacrifício, aonde os sacerdotes vão se vestir, aonde os sacerdotes vão se lavar. Vai haver lá no fundo o Santo dos Santos, aonde só poderá entrar uma vez por ano. Ele vai ser dividido com um lençol de tantas cores, um véu de tantas cores. O tamanho desse compartimento será X por X, a altura dele será X. Tudo detalhado por Deus. Eu estou dando essa, vai lá, executa, meu povo. Aí o povo de Deus vai e constrói isso milimetricamente, tudo bonitinho, do jeitinho que o Todo-Poderoso ordenou. Daqui a pouco vem um homem e destrói aquilo tudo. Cadê a lógica disso? Não tem lógica nenhuma, a não ser na resposta que eu tenho para dar, é que aquele que era povo de Deus, deixou de ser povo de Deus. Impossível que Deus te diga, ponha aquela caneta naquela mesa, e alguém chega e tira aquela caneta daquela mesa, o braço dele derrete na hora, meu irmão. Impossível que alguém te diga, constrói para a glória do meu nome, e que o ímpio venha e ponha abaixo. É impossível. Impossível que Deus diga, edifica, e venha o ímpio com o diabo e destrua. É impossível. Quem destruiu a cidade, quem queimou a cidade, como se diz redundantemente, queimou a fogo, quem destruiu, derreteu o ouro do santuário, quem acabou com as pias do sacrifício, quem acabou com a beleza do piso, com as cores maravilhosas do santuário, quem destruiu o santuário de Deus foi o povo de Deus. Porque se eles tivessem ficado de pé, quando um dos soldados encostasse naquelas portas de ouro, o seu braço derreteria. Ninguém nos destrói, somos nós que nos destruímos. Está lá a oração que eu fiz de 17 de março, lá na porta dessa igreja, em que eu digo daquilo que eu sei, porque o Senhor Deus me mandou edificar esta casa neste lugar, e eu desafio que venham exércitos lançar uma bomba nesse lugar, o helicóptero nem decola. Desafio tudo e todos, e dentro de mais poucos anos, nós vamos incendiar tanto essa nação, seremos tão ameaçados de morte por tudo que é conceito, meu irmão, e vamos permanecer de pé. Eu vou, porque a minha vida está no altar de Deus. Não importa as ameaças, não importa o inimigo. Agora, se eu transgredir a palavra do Senhor, é como eu mesmo estar enterrando uma espada na minha garganta e no meu peito. Tem lógica? Deus mandou construir isso aqui. Eu não sei se você teve sinais suficientes para que Deus mandasse construir isso aqui, mas eu tive, para mim é o bastante. Começamos a primeira laje em dúvida. A minha esposa viu um anjo mostrando aonde ia a laje, até onde ela ia. Quando eu fui medir o espaço da laje, aonde ia, era exatamente o espaço que a engenharia diz que pode ir, partindo de uma viga à sobra. Eu falei, impressionante, era exatamente 1,20 m.
Um dia estávamos lá, a laje construída, acho que era essa laje aqui do santuário, se não me falha a memória, ou a outra de cima já estava construída. Estávamos ali embaixo e vimos uma grande luz cor de cobre repousar em cima dessa laje. E sonhos, e visões, e profecias, e o Senhor Deus mandando construir, e eu em dúvida se iria construir um quarto andar ou não. Preocupado com uma série de coisas, afinal de contas, isso aqui, se você contar desde o térreo, meu irmão, dá mais de 5 andares, essa é a verdade. Dá mais de 5, são 6. Como fazer uma construção dessa no alto de um morro? E quando eu pensava em estremecer e abalar, e eu consultando o Senhor, passei essa obra com o coração na mão. E de repente um irmão vem aqui na frente e diz assim: eu estou vendo aqui dentro da igreja um anjo de pedra, ele é enorme, e a cabeça dele vai até o 4º andar. Eu falei, está aí a minha resposta. Tive vários sinais de Deus, agora um ímpio ousa dizer que vai fechar as portas desse lugar? Sabe o que eu digo para ele? Eu estou duvidando, eu quero ver. Alguém diz que virá contra a minha vida, eu digo assim, eu estou duvidando, eu quero ver. Se marcar dia e hora para me matar, eu algemo as minhas próprias mãos e vendo os meus olhos e fico de costa e digo, duvido, quero ver. Aquilo que Deus edifica, ninguém destrói, nem diabo, nem homens. Mas o Nabucodonosor veio, Deus suscitou Nabucodonosor e ele pisou tudo em Judá, em Jerusalém. Ele reduziu tudo a pó, e não reduziu só tudo a pó não. Quando os soldados entraram na cidade, que eles viam crianças, adolescentes e jovens, meninas, eles iam atravessando a espada em todo mundo, não sobrou ninguém. Quando eles viam os velhos sentados às portas, que Israel prezava tanto pelo conselho dos velhos às portas, os soldados de Nabucodonosor foram matando todo mundo. Quem foi culpado daquelas mortes? Foi o líder da cidade, chamado rei Zedequias. Ele foi o culpado. Porque se ele tivesse atentado para a verdade que Deus queria, Jerusalém estaria de pé até hoje. Aí diz ainda que queimaram, os destruíram, no verso 19, queimaram a casa de Deus, derribaram os muros de Jerusalém, todos os seus palácios queimaram, destruíram também todos os seus preciosos objetos. Os que escaparam da espada, a esses levou ele para a Babilônia. Veja bem, os que escaparam da espada, levou para a Babilônia, onde se tornaram seus servos e servos dos seus filhos, até ao tempo do reino da Pérsia, para que se cumprisse a palavra do Senhor por boca de Jeremias, até que a terra se agradasse dos seus sábados. Todos os dias da desolação repousou, até que os 70 anos se cumpriram. Veja bem o que nós vimos aqui no verso 20 e um pouco do verso 19. Tudo que foi edificado pelo povo, toda a herança do povo, todo o trabalho, os campos, as colheitas, as casas, as construções, os poços que foram edificados na cidade, tudo aquilo que foi construído, e muita coisa, tanta coisa, direção e bênção de Deus. De repente, vem um império fortemente armado, humanamente falando, e arrebenta com tudo. E eu quero te dizer, meu irmão, que esta história não é real da maneira que muitos interpretam, que um império de um ímpio Nabucodonosor veio e subjugou o povo de Deus. Isso não é verdade. A verdade é diferente. Deus se desagradou do seu povo, não tolerou mais os seus pecados e transgressões, suscitou um ímpio e mandou pisar a sua cidade e desfilhar todo mundo. Esta sim, esta é a verdade. Portanto, está lá a oração que eu fiz. Deus, se ainda nas futuras gerações
tu achares apenas um nesse lugar que glorifique o teu nome, então que os inimigos não consigam lançar uma flecha contra este lugar. Mas se tu, Senhor, não achares uma geração que sustente o teu nome neste lugar, então que aqui eu te peço, não fique pedra sobre pedra. Que surjam outros obstinados que nem eu, meu irmão, para que essa obra seja levada adiante. Porque eu te afirmo, dentro de mais poucos meses, nós vamos abalar tanto o sistema mundial, eu te disse mundial, dentro de mais poucos meses vamos abalar tanto o sistema mundial, com tanta verdade que será dita, por tudo que é canal e meio que o Senhor tem colocado nas nossas mãos, não por causa de dinheiro, mas por causa do conhecimento que Ele nos tem dado e da sua revelação. Nós vamos abalar tanto esse sistema que não desejarão mais nos suportar nem nos comportar. O desejo será exterminar-nos. E não pense você que é só um congresso nacional que vai desejar o nosso extermínio. Os assembleianos vão desejar o nosso extermínio. A maçonaria, os batistas, os metodistas, os presbiterianos, porque no CD já vem uma espada contra eles. Eles também desejarão o nosso extermínio, mas por mais que eles ranjam os dentes e se fortifiquem contra nós, eles serão sempre muito fracos para fazer frente à geração Jesus Cristo. Muito fracos, sempre. Sabe por quê? Porque geração Jesus Cristo é o que se diz, geração Jesus Cristo. Quando Jesus nos revelou esse nome, meu irmão, eu fiquei impressionado com esse nome. Eu falei, caramba, que nome bonito. Quando eu fui registrar esse nome, a mulher falou assim, puxa, que nome bonito. Nunca passou um nome semelhante por aqui. As pessoas inventam tanto nome, mas esse nome é bonito. Ela falou assim, eu acredito que esse nome vai passar na pesquisa, não deve ter nenhum igual a esse. Você tem ideia de quantas igrejas existem no Brasil? E o nome tem que passar na pesquisa de todos os nomes de igreja no Brasil inteiro. Quando ela jogou no sistema um nome, não existia nenhuma geração Jesus Cristo. Você tem ideia do que é isso, meu irmão? Milhões de igrejas, nenhuma chamada geração Jesus Cristo. Isso foi tão impactante, foi muito intrigante para mim. Então, meu irmão, atente para isso. Se Deus edificou a sua vida, se Deus te arrancou de debaixo das patas do diabo, na lama do catolicismo, do espiritismo, ou do islamismo, ou do budismo, ou qualquer outra religião, é tudo lama, tá? Qualquer outra religião, eu só acredito numa religião, na religião conceituada pela Escritura. Dou crédito ainda ao judaísmo, com os conceitos que nós já temos ensinado aqui. Agora, centro da vontade de Deus, hoje é cristianismo. Então, qualquer religião fora dos conceitos da Bíblia é um lixo, é lama. Se você escapou disso aí, meu irmão, significa que Deus tem uma grande obra na tua vida. E se Deus te chama para realizar uma grande obra na tua vida, quem impedirá esta obra? Quem vai deter esta obra? Levanta, desperta tu que dormes, ressuscita-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Sabe o que Jesus Cristo fez quando Ele te chamou para essa obra? Ele chegou diante do teu túmulo e disse assim, Lázaro, sai para fora. Agora, irmão, não volta mais para dentro do túmulo. Já tiraram as tuas ataduras, Jesus deu ordem, tirai as suas ataduras e deixai-o ir, ele é livre e ele vive. Comporte-se como um vivo, comporte-se como alguém que é livre, e com seu livre-arbítrio, escolha oferecer a sua vida como holocausto vivo, santo e agradável no altar de Deus. Entende, meu irmão? Quem pode destruir a tua vida? É você, meu irmão. Só você.
Somente você, mais ninguém, não tem como. É impossível. Mas, pastor, e uma bala perdida? Bala perdida onde? Em que lugar? Eu nunca ouvi falar de bala perdida. E os acidentes, pastor? Acidente? Não sei o que é isso. O que é acidente? E os assaltos, pastor? Assalto? Qual é o problema dos assaltos? Eu ouvi raramente falar isso por aí. O que é isso? Tudo que for obra do diabo, eu, com Deus, sou chamado para desfazê-las. E se eu tenho poder para desfazer uma determinada obra, significa que o veneno dela não faz efeito em mim. Isso não é a lógica? É uma lógica, meu irmão. Então, meu irmão querido e amado, atente para isso. Se Deus te chama ao conserto da sua palavra, se Ele tem uma obra na tua vida, não ouses você pensar, que alguém pode impedir isso. Eu já encontrei tantos jovens pelo meu caminho que diziam assim, não pastor, eu caí, eu me afastei, sabe por quê? Porque eu tinha um ministério muito bonito na igreja, eu tinha um ministério de louvor, e você sabe, o ministério de louvor é muito invejado. Eu caí por causa da inveja. Mentira, conversa fiada. Caiu por causa da negligência, caiu por causa das transgressões, caiu por causa da sua, de ser um ser incauto, de ser um nécio, porque quem anda com Jesus, como diz a Bíblia, vigiai e orai, esse não cai nunca, meu irmão, não tem como cair não. Se Jesus está do teu lado para te sustentar, qual o motivo que você tem de cair? Você não tem motivos para cair, você só tem motivos para ficar de pé. Mas sabe como é? A gente luta contra o mundo, e o reino de Deus luta a meu favor. Não diz a Escritura que maiores são os que estão conosco do que os que estão no mundo? Não diz a Escritura que muitos confiam em carros e cavalos, mas que nós, é o suficiente para nós fazermos menção do nome do Senhor? Amanhã você vai estar de pé, meu irmão? Saiba que se você não estiver de pé amanhã, existe um culpado. E você vai encontrá-lo quando olhar no espelho. Só um culpado. Só um culpado. Porque eu estou aqui hoje, no ano de 2014, estou dizendo para você que em 2030 eu estarei de pé, incendiando o mundo mais do que nunca. 2030 eu estarei de pé, incendiando o mundo mais do que nunca. Eu serei 1000 vezes pior do que o que eu sou hoje, porque eu já enxerguei todos os meus inimigos e já vi que todos eles são mais fracos do que o meu Deus. Não tem nenhum que me faça frente, não tem nenhum que me detenha. E se o meu Deus me permitir ir atrás das grades, é para marcar um tempo e voltar de novo para o púlpito. Ninguém consegue me deter. Da primeira prisão disseram que era inafiançável, e eu não paguei fiança realmente, inafiançável, que era o mínimo de 2 anos a 5 anos de cadeia. Eu fui lá, fiquei 18 dias, arrebentamos com o sistema. Quando saímos, estamos aqui intocáveis, e as obras que realizávamos eram de um valor, vamos dizer, 2. Hoje realizamos obra de valor 2.000. Somos muito piores do que o que fomos um dia antes da prisão. Quando eu saí da prisão, eu olhei para o espelho e vi que eu era uma nova criatura. Eu vi que antes eu achava que tinha fé, mas quando eu saí da prisão, eu vi que verdadeiramente eu era um homem de fé, mudado por uma experiência tremenda que Jesus me deu o privilégio de receber, de ser preso com exclusividade pelo Evangelho de Jesus Cristo, que um delegado macumbeiro espírita disse: eu sou delegado, eu sou espírita e eu armei para você, deixando claro os motivos esses que até os assembleianos querem esconder.
Os batistas querem negligenciar, mas quer eles ouçam, quer deixem de ouvir, eles saberão que fui eu que deixei a espada na garganta deles. Fui eu e somente eu, com o povo chamado Geração Jesus Cristo, nós deixaremos uma espada na garganta de todos os cidadãos do mundo que se dizem cristãos. E Deus nos estendeu de modo que o governo será alvo da voz da restauração, como João Batista profetizava contra Herodes. Então, meu irmão, veja bem, você, se está de pé, reconsidere agora as suas bases, olhe bem para tudo aquilo que é o teu alicerce espiritual, procure discernir o teu tempo, o modo, a estação, as coisas nessa noite. Discirna as coisas prudentemente. Se você entende, pô, eu estou negligenciando um pouquinho, eu estou deixando um pouquinho a minha Bíblia de lado, o meu conceito espiritual, as coisas espirituais, eu estou me envolvendo demais com o trabalho, tudo meu está sendo mais natural que espiritual. Irmão, toma cuidado. Porque se o inimigo vier contra ti e te vencer, é porque realmente você se afastou de Deus. Como o rei Zedequias afastou-se. Jeremias profetizou, mas ele não quis dar ouvidos, como diz aqui. Rebelou-se também contra o rei Nabucodonosor, que tinha juramentado por Deus, e não deu ouvidos, endurecendo a sua cerviz. Jeremias profetizou, ele não quis ouvir. Aí o Senhor Deus, no verso 15, para nós concluirmos, diz assim: o Senhor Deus de seus pais, começando de madrugada. O que quer dizer de madrugada? Cedo. Falou-lhes por intermédio dos seus mensageiros, porque se compadecera do seu povo e da sua própria morada. Deus tem compaixão de nós, irmão. Ele se compadece do seu povo, se compadece da sua morada. O que é morada? Morada aqui é o conceito de templo, local de adoração. É isso que está se referindo ali, dentre alguns outros detalhes profeticamente espirituais. Então, Deus se compadece. Se Deus se compadece, se Deus quer que estejamos de pé, não há motivo para estarmos caídos. Agora, atente para a direção que Deus te dá. Pode jogar esse teu orgulho no lixo. Você não é o pregador das multidões, você não é o cara, não adianta, meu irmão, isso aí, esse negócio de você acabar uma pregação e alguém vier dizer assim, pô, você tem uma palavra abençoada, eu vou te dizer o que você tem uma palhaçada, meu irmão. Isso é uma palhaçada. Eu ouvi isso a minha vida inteira. Você prega bem, você é o bom, você já é um pastor. Besteira, meu irmão. Isso tudo é besteira. A diferença eu faço hoje com o ministério que Deus me deu. Muitas vezes, muitos que diziam para mim, você tem uma palavra abençoada, quando perguntava para ele João 3,16, o inútil, depois de 2 anos na igreja, sequer sabia João 3,16. São essas pessoas que muitas vezes vêm nos exaltar. Eles nos exaltam tanto, eles vêem tanta glória na nossa vida, porque eles sequer sabem o que é uma glória, muitas vezes, eles vivem na lama. E tem gente aqui dentro se iludindo, porque alguém chega para ele e diz, você prega bem uma vírgula, meu irmão. Que prega bem o quê? Vai botar a cara no pó, para saber se você um dia vai alcançar alguma coisa de Deus. Não é porque você abre a boca e meia dúzia de pateta da glória vira cambalhota e rodopia que tu é homem de Deus, não. Homem de Deus não é por uma pregação, homem de Deus é por uma história. Homem de Deus não é quem prega bem, homem de Deus é quem faz história e olha para trás e vê as suas pegadas. Eu não sou homem de Deus porque abro a Bíblia de porta em porta para pregar meia dúzia de versículo, não. Eu sustento o ministério há 14 anos. Para de se iludir com besteira. Para de se iludir com besteira. Está entrando em lugares aonde Jesus Cristo não está. E olha, tudo tem limite. Fala-se uma vez, fala-se 2 vezes, fala-se 3ª vez. Mas a Bíblia diz que aquele que muitas vezes é advertido, endurece a sua cerviz,
será quebrantado sem que haja cura. Fica se iludindo com besteira. Tapinha nas costas nunca deu reino dos céus para ninguém. Não se ilude não, meu irmão. Você tem que ter estrutura, tem que ter vida espiritual, tem que saber ouvir Deus e não ouvir o seu orgulho. Sabe quem vive chamando o pregador para dentro das suas igrejas? Quem não tem ministério nem palavra para sustentar um povo. Você já viu pregador diferente aqui? Alguém de fora? Quando você vê alguém diferente de mim pregando, é gente gerado pelo meu próprio ministério. Nós não precisamos de ninguém vir de fora para iludir um povo, para preencher horário. Não convidamos cantores nem pregadores de fama nesse lugar. Porque só conhecemos um pregador de fama, chamado Jesus Cristo. Se alguém está te convidando demais, meu irmão, vai lá pregar na minha igreja. Pergunta para ele assim, por que lá não tem pastor não? Não tem, se tem, por que ele não prega? Porque não tem ministério, já perdeu a graça. Eu prego há 14 anos nesse lugar. São 14 anos. 14 anos. E cada vez que eu desço desse púlpito, o Espírito Santo me dá a paz e diz, missão cumprida. Então, meu irmão, atente. Só um pode te destruir. Você mesmo. Não importa se Deus vai te jogar num calabouço. Se Deus te jogou num calabouço, eu digo uma coisa para você. Você é obrigado, lá dentro do calabouço, a sair vencedor. Se Deus te jogou numa fornalha de fogo ardente, você é obrigado a sair de lá dentro para glorificar o nome de Deus. Se Deus te jogou na cova dos leões, você é obrigado a sair lá de dentro e glorificar e dizer que Deus envia o anjo e fecha a boca dos leões. Você é obrigado. Não interessa o que você passe, você é obrigado a ser um vencedor. Não interessa, é cova, é fornalha, é vale da sombra da morte, Ele está comigo, eu sou obrigado a ser um vencedor. Tem que vencer as cadeias, tem que vencer as algemas, tem que vencer as cadeias e tem que vencer as algemas. Olha, tem criança nesse ministério que está com conteúdo inigualável. E muitos adultos que estão negligenciando, dando uma de patricinhas por aí no shopping ou abrindo cartão de crédito, que quando o mover chegar, vão ver que ficaram para trás e crianças vão estar aqui na frente glorificando a Deus, enquanto outros vão estar velhos no banco. Esse ministério não é brincadeira não, meu irmão. Quanto tempo tem de culto? Já pedi algum centavo seu? Olha aqui para frente, vê se tem caixa de oferta. Nas igrejas a caixa de oferta é aqui na frente, sabe para quê? Para você não esquecer de deixar o teu dinheiro. A nossa é lá atrás, porque não importa do teu dinheiro, se a tua alma não prestar para o reino, o teu dinheiro também não presta. É exatamente assim, meu irmão. É exatamente assim. A oferta que queremos nesse altar é a tua vida na comunhão com Deus vivo. Porque o teu dinheiro é limitado. Nós nesse ministério temos até dinheiro sobrando, o que prova que não precisamos dele. Mas o que Jesus Cristo disse para suplicar ao Pai é que Ele enviasse obreiros para a sua seara. É disso que precisamos, de obreiros. De gente que vista a camisa, tire as vestes rotas e vista uma camisa de santidade. Uma camisa cristã, que tenha uma língua santa. É isto que nós precisamos no reino de Deus. Não é dinheiro, não. Nunca apresentei uma conta de luz nesse ministério. E nunca vou apresentar. Se um dia você chegar aqui e nós fizermos um culto no escuro, é porque eu não pude pagar uma conta de luz. Mas eu nunca vou apresentar uma conta para você.
E eu te digo mais, hein? É bem difícil que a gente fique sem poder pagar uma conta de luz. E não tem gato nesse lugar, não. Nós pagamos, o nosso relógio corre, marca e a conta chega. Água, luz, o que tiver aqui, nós pagamos tudo. E não tem ajuda de político. Sabe por quê? Porque quem anda com Jesus faz-se um espírito com ele. E quem anda com Jesus não tem comunhão nem aliança com as trevas. Então, meu irmão, volto para concluir. O Senhor Deus suscitou Nabucodonosor contra o seu povo e massacrou o seu povo. Deixa eu atualizar para você. O Senhor Deus, na Segunda Guerra Mundial, levantou Hitler contra o seu povo e massacrou o seu povo. Os catalogados somaram 6 milhões de judeus, chegaram à beira do extermínio. Assista ao filme A Lista de Schindler. Chegaram à beira do extermínio. Sabe quem quase exterminou os judeus? Não exterminou porque não quis? Foi Deus, não foi Hitler, não. Hitler foi apenas o bisturi de Deus para esta operação. Portanto, irmão, anda com Deus, porque Ele virá e Ele fará separação do que serve e do que não serve. E até aqui nos tem ajudado, Senhor.